Queridos amigos, queridos irmãos, boa tarde. Na internet tem uma pesquisa interessante, vocês já devem ter visto, onde a pessoa pergunta assim: o que é que você gostaria que fosse escrito na lápide do seu túmulo quando você morrer? E as respostas são muito interessantes. Tem uma lá que diz assim: eu gostaria que escrevesse minha cova, minha vida. Outro respondeu assim: tô só o pó. Teve um que disse assim: me liga agora, Serasa. Tem uma outra frase que diz assim: viveu como se não houvesse amanhã, e não houve. Tem uma mulher de Votuporanga que foi mais longe. O marido dela morreu e ela escreveu assim no túmulo: aqui está enterrado o meu marido. Foi um péssimo marido, foi um péssimo pai, foi um péssimo filho, enfim, foi. Aí, dando um caráter mais sério à brincadeira, quando nós visitamos o túmulo do poeta Mário Quintana, lá está escrito assim: eu não estou aqui. Um pensamento que está em sintonia com a nossa abençoada doutrina espírita. Estamos aqui só de passagem. Iniciando a nossa palestra, paciência e resiliência é o subtítulo do tema deste primeiro encontro. E assim, para que a gente tenha resiliência, é preciso que a gente aprenda a desenvolver as ferramentas para lidar com os problemas antes que os problemas aconteçam. Aguinaldo, você pode dar um exemplo? Posso. Contam que um advogado de Pirangi estava circulando por uma rodovia quando foi parado por um policial. O policial parou o carro e pediu que ele abrisse o porta-mala. Ele abriu, tinha um tatu lá dentro. E o policial disse: o senhor está preso. Preso? É claro. O senhor é um advogado, o senhor conhece as leis. Tatu é um animal silvestre. O senhor não pode transportar, manter em cativeiro, matar. O senhor está preso. E o advogado disse assim: não, policial, o senhor não está entendendo. Esse tatu é de criação. Ele mora comigo faz mais de 15 anos, come ração. E o policial disse: o senhor não espera que eu acredite nisso, não é? Não, é verdade. Para o senhor ter uma ideia, esse tatu, ele sai para passear, eu chamo ele pelo nome, ele volta. Ele atende. Ah, o senhor está mentindo. Eu posso provar, o senhor quer ver? Pegou o tatu, tirou do porta-mala, colocou no acostamento. Em que ele colocou o tatu saiu correndo no meio do mar. E o policial disse: vamos lá, chama o tatu para ver se ele volta. E ele disse: que tatu? Sem tatu não tem crime, sem crime não tem flagrante. Isto é resiliência. Ok? Anotem. E o subtema fala de paciência. O que seria ter paciência? Vou dar um exemplo. Como já dizia Emmanuel, paciência é a ciência da paz. Tem uma história verídica, essa história é verídica. Na época, ela foi contada na revista People, que acho que nem existe mais. Mas vocês vão lembrar. Quem tem mais de 40 aqui, erga a mão. Vixe, é quase uma palestra para a terceira idade. Rapaz, mas ó, quem tem mais de 40 como eu, nós temos uma coisa boa. Porque a gente dava conta de coisa que essa meninada não dá hoje em dia. É ou não é? Ó, nós enfrentamos mertiolate que ardia. É ou não é? Nós tivemos que tomar, fomos obrigados a tomar biotônico Fontoura, emulsão de Scott, aquilo era um inferno, emulsão de Scott, meu Deus do céu, né? Nós enfrentamos a loira do banheiro, lembra da loira do banheiro? A gente tinha medo de ir no banheiro quando estudava à noite para a loira pegar a gente. Hoje em dia a gente fala: os pais tem que ter psicologia com as crianças. Na nossa época, você fazia arte, a mãe dizia: o homem do saco vai te levar. A própria mãe nos ameaçava. E aí tem gente que diz assim: não, mas é que hoje em dia tem umas modernidades que antes não tinha. Claro que tinha. Exemplo, hoje o pessoal diz assim: não, mas de um tempo para cá tem muita fake news. Na nossa época também. A mãe dizia assim: se você entrar para dentro eu não te bato. Fake news, não é?
Não, porque agora tem os drones. Rapaz, na nossa época era drone em formato de chinela havaiana. Assim, ó, pegava onde pegava, né? Então vamos lá, vamos voltar para a história. Foi só um parêntese. Ele se chamava André Heffler. E ele se apaixonou por um apartamento que ficava em Arles, no sul da França. A dona do apartamento era uma viúva. E ele quis muito o apartamento e ele fez uma proposta para essa senhora. No ano de 1965. 1965. Ele disse assim, olha, eu vou pagar $500 por mês no apartamento até a senhora morrer, com o trato de que a senhora deixe o apartamento para mim como herança. Ela aceitou e eles fizeram um acordo. Agora você vai dizer, puxa, mas $500 em 1965 era muito dinheiro, não era? Muito dinheiro. Mas por que ele propôs esse negócio? Porque a dona do apartamento já tinha 90 anos. Não quer dizer, que mais que ela podia viver 2, 3 anos, que vivesse 5. Ele ainda saía no lucro. E eles fizeram um negócio, 1965. Em 1995, ele morreu de câncer, sem morar no apartamento. Ele já tinha pago $175 mil no apartamento. Os filhos herdaram a dívida, porque a viúva morreu com 122 anos de idade. E qual é a moral da história? A moral da história é que, assim, pelo menos metade das coisas que você programa na sua vida não vão acontecer. E tudo bem, e tudo bem. Eu escrevo livros de autoajuda, então eu tenho autoridade para falar. Um dos maiores erros que a gente vê hoje nos livros de autoajuda é aquele negócio assim, faça isso e tudo dará certo. 10 caminhos para a felicidade, 10 caminhos para você ficar rico. Não é verdade. Nós encontramos caminhos para viver melhor, como está recomendado no livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Nós conseguimos adquirir ferramentas, mas assim, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos comprometidos até o pescoço. Outro dia uma pessoa me perguntou, Aguinaldo, por que é tão difícil fazer o bem para a gente? Por que é tão difícil ser bom? Eu digo, mas é fácil de entender. Vamos pegar os grandes espíritos. Você pega um Chico Xavier, aí você vai no histórico de Chico. Ele teve uma reencarnação boa, uma legal, uma ótima, uma sensacional, reencarnou como Chico. Aí você pega outro espírito, uma encarnação ótima, outra perfeita, reencarnou como Madre Teresa de Calcutá. Agora pega vocês, uma reencarnação ruim, outra péssima, outra pior, outra devastadora, reencarnou em Pirangi. Quer dizer, não tem história, não tem o histórico, não tem uma bagagem, entendeu como é que é? Então, essa que é a dificuldade. Ou seja, embora a gente esteja brincando, nós estamos falando de uma coisa muito séria. Eu sou psicanalista, psicoterapeuta e hipnólogo. Numa visão espiritual, a depressão, ela tem como causa a rebeldia. Toda pessoa depressiva, ela tem um histórico de rebeldia, de não aceitação. É como se o depressivo dissesse assim para Deus, se é para a vida não ser do jeito que eu quero, do jeito que o Senhor quer, eu não vivo. E em protesto contra Deus, ele se nega a viver e entra em depressão. Então, quando você compreende, quando você aceita, quando você desenvolve a paciência, no sentido de compreender, é assim, a gente vai fazendo o nosso melhor. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo. Tem coisa que é simples, mas é um desafio enorme. Eu vivi uma experiência ainda esse ano, eu vou aqui contar bem rapidinho, senão vai atrasar. Não vou contar isso agora não, depois eu conto. Vamos lá. Bom, depois tem tempo, né? Eu estou dentro do tempo, né? É uma história assim muito legal. Eu tenho 2 cachorras de raça vira-lata. E assim, a Mel e a Princesa. E eu digo sempre às pessoas, elas são campeãs na luta contra o câncer. Porque as 2 juntas já fizeram 8 cirurgias contra o câncer. É uma coisa impressionante. Todo ano o câncer visita uma delas.
E a princesa, no começo do ano, teve um câncer na região do pescoço. Fomos lá, mandamos operar, operou, ficou boa. 3 meses depois, 3 meses, o câncer voltou no rosto, não é? E aí eu fui no veterinário, ele disse, Aguinaldo, eu acho bom a gente desistir, porque é um melanoma extremamente agressivo. Você vê, nós retiramos o câncer do pescoço, em 3 meses, um espaço curtíssimo, ele voltou no rosto. Não vai dar. Eu disse, não, mas eu conheço a princesa, ela está indo para a 5ª cirurgia contra o câncer, ela aguenta, vamos fazer. Bom, então vamos. Internamos ela numa segunda-feira, detalhe, na sexta-feira, eu e minha esposa viajaríamos para Ilhéus, para um evento lá o final de semana. Internou na segunda e ela sempre assim, ela interna na segunda cedo, opera à tarde, ela vai embora. Naquele dia foi diferente, ela internou e o veterinário disse, Aguinaldo, eu não vou mandá-la embora, ela não está bem. O câncer já estava ramificado na coluna, no cérebro, nós conseguimos tirar 50% só do câncer. Ela não está bem. Na terça ela piorou, na quarta eu levei a irmã para fazer uma transfusão de sangue. Na quinta-feira eu disse para o veterinário, o senhor precisa liberar ela, porque eu preciso viajar, até porque eu não tenho mais dinheiro para pagar, não é? Porque não tem jeito. Dividi em 59 vezes no cartão. Ele liberou, mas ela estava mal. E aí eu disse para o meu filho, Luiz Eduardo, eu tenho 4 filhos, 4 netos, 2 casamentos, um de cada vez, naturalmente, não é? Senão vão pensar que eu sou velha, que a minha filha tem pressa e já teve 4 filhos logo. Bom, eu deixei a cachorra com meu filho Luiz Eduardo. E foi um final de semana muito difícil, porque ele ficava me mandando mensagem, eu lá no evento, fazendo as palestras, e ele, pai, ela não está bem, ela piorou, chama o veterinário. Aí ela mandava mensagem, pai, e agora ela não quer comer, dá aquele remédio, pai, ela piorou, liga para o veterinário, e foi essa luta. No domingo, quando nós estávamos terminando o evento, já à tarde, ele me mandou nova mensagem, pai, ela está muito mal. Eu disse, Dudu, faz o seguinte, aguenta aí, segura aí, eu vou sair de Ilhéus agora, tem uma conexão em Belo Horizonte, 2 horas da manhã eu chego em casa. Aí eu assumo, aí eu vou cuidar dela, segura a onda aí. E eu tenho essa cachorra já faz 14 anos. Aí o avião decolou de Ilhéus, quando nós pousamos em Belo Horizonte, ele me mandou uma mensagem dizendo, pai, ela não aguentou esperar você, ela acabou de morrer. O que eu faço? Eu digo, bom, se ela já morreu, não tem sentido você esperar eu chegar com a cachorra morta. Nós estamos ampliando o nosso centro, adquirimos um terreno, eu digo, vá lá no centro, enterra ela no terreno, enterra lá, como ele fez. E aquilo assim pesou bastante para mim. Não o fato dela ter morrido, porque se tem uma coisa na vida que a gente tem que se acostumar é com a morte. Se você morrer por idade, você vai assistir muita gente que você ama morrer. É a lei da vida. Eu não aceito, eu não quero. Não é a questão de se aceitar. É uma questão que a vida é assim. A morte faz parte da vida. Então eu não fiquei magoado com isto, mas eu fiquei magoado com o fato de depois de 14 anos eu não estar lá quando ela morreu. Na hora da sua partida, eu não estava lá para me despedir dele. E aquilo me machucou muito. Uma semana depois, pelo fenômeno natural do sono, eu desdobrei, saí do corpo e fui até o ambiente espiritual do centro. Lá eu encontrei meu pai, já desencarnado. Ele estava segurando ela no colo e ele disse assim, ela não quer partir sem se despedir de você. Ela não vai embora. Ela ainda estava com os ferimentos do câncer, o tumor. Aí ele colocou ela no chão, eu peguei no colo, nós brincamos bastante. Aí eu disse assim para ela, agora você pode ir. Nós já estamos nos despedindo. E aí eu vi, não me pergunte como isso, o espírito se desconectar do corpo, agora já sem o câncer, totalmente saudável. Ela voltou para o colo do meu pai e ele a levou. Então assim, a doutrina espírita é extremamente consoladora. A gente saber que a vida continua e melhor, que nós vamos encontrar as pessoas que nós amamos, é extremamente consolador. Voltando para as nossas emoções, vocês viram minha camisa? Ninguém elogiou, fiz a camisa para vir aqui, rapaz,
E eu fiquei esperando, eu fiquei fazendo assim, para ver se alguém fala, nossa, que camisa linda. Pois é, ninguém fala, então eu mesmo falo, ó que lindo, bonito, não é? Bom, a partir de agora, eu vou fazer perguntas sobre as emoções. E eu vou perguntar, primeiro eu vou perguntar quem quer perguntar. Se ninguém quiser, eu começo a escolher. Geralmente eu começo do fundo. Certo? Então prepare-se. Aguinaldo, por que perguntar? A pergunta, eu sou psicanalista, perguntar é extraordinário para que a pessoa possa refletir. Não tem tanta importância a resposta, mas quando você recebe uma pergunta, ou você mesmo pergunta a você, aquele momento de reflexão é fantástico. Quer ver? Contam que tinha um rabino, e vocês sabem que rabino tem aquela barba comprida, né? Tradição, todo rabino tem aquela barba comprida. Ele era professor. Olha como uma pergunta é importante. O aluno chegou para ele e disse assim, professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, filho, pode perguntar. Não, professor, mas o senhor vai ficar bravo comigo. Não, eu não vou ficar bravo, eu sou professor, eu estou aqui para responder. Não, professor, o senhor vai achar ruim. Não vou, menino, pode perguntar. Pergunte, eu sou professor. Então eu vou perguntar. O senhor não vai ficar bravo? Não vou, pode perguntar. Então eu vou perguntar. O que o senhor faz com a sua barba quando o senhor vai dormir? O senhor joga para o lado, o senhor deixa em cima do peito, não faz costas. O que o senhor faz com a sua barba? O professor deu uma gargalhada. E disse, ô menino, eu não consigo responder essa pergunta não, porque quando eu vou deitar, eu não fico pensando na minha barba, eu deito e durmo, eu não fico pensando na barba. E saiu dando risada. 2 dias depois, o professor procurou a criança e disse, menino, você vai ficar 2 dias de castigo. Por que, professor? O que eu fiz? Por que você foi me fazer aquela pergunta? Faz 2 noites que eu não durmo, agora eu deito e eu não sei o que eu faço com a barba. Então, qual é a moral da história? Um problema só é problema quando você considera problema. E segundo, a pergunta faz a gente pensar. Mas vocês não têm que responder. A partir de agora, a gente vai fazer algumas perguntas, que eu fiz algumas anotações aqui, para a gente pensar. Tá? São perguntas do dia a dia. Todos vocês vão responder em silêncio. Inclusive, quem é casado, pensa com cuidado, porque se a mulher ouvir, é um perigo. E a gente não quer destruir casamento, nada disso. Né? Preparados? Posso começar? Porque agora nós vamos descobrir como é que anda a emoção de vocês, certo? Como é que anda a emoção de vocês. Porque assim, a avaliação da esposa, do marido, nem sempre é confiável. Não é assim? Porque eles puxam sardinha para o lado deles. Mulher, me desculpem as mulheres, mas mulher é uma coisa complicada. Ela vai no cabeleireiro, corta 2 dedos de cabelo e quer que o marido perceba. O que está diferente em mim? Cara, o marido, se você chegar careca, o marido não vai perceber. Entendam, todos os homens são assim. Embora existe homem que não seja assim. Eu me lembro de história de um homem aqui de Pirangi. A mulher colocou uma camisola, se não era nova, não. E a mulher chegou para o marido e disse assim, eu duvido que você se lembra da primeira vez que eu usei essa camisola. Ele disse, lembro, é claro que eu lembro. E quando é que foi? Na nossa noite de núpcias. Ela disse, nossa, você lembrou mesmo? Puxa vida, mas eu duvido que você se lembra o que você me disse quando você me viu com essa camisola. Ele disse, lembro. Eu olhei para você e disse assim, menina, vou acabar com você. Eu disse, nossa. E hoje, 30 anos depois, com a mesma camisola, o que você diria? E ele disse, missão cumprida. Vamos lá, vamos refletir agora. Primeira pergunta. Não precisa responder em voz alta, tá? A gente vai refletindo. Primeira pergunta. Você se casaria com uma pessoa como você? Porque a gente sempre reclama, né, do outro, né? E você? Você se casaria com uma pessoa como você? Segunda pergunta. Se você encontrasse uma lâmpada do gênio e pudesse fazer um pedido, qual defeito você pediria para o gênio que ele fizesse desaparecer na sua esposa ou no seu marido? Um só, filha, um só. Não vamos também, não vamos abusar do gênio, não é? É um só. Se tiver mais que 1, 2, 3, 4, né? Olha que coisa interessante, não é?
Tem uma frase do poeta Rubem Alves, em que ele diz assim: nós não falamos o que nós falamos sobre o que nós somos. E isso poderia nos trazer uma pergunta: e o que é que nós somos? Ah, nós somos um espírito imortal. Beleza, nós somos um espírito imortal. Mas que mais? O que eu sou? E assim, nós somos a consequência de 4 coisas. Nós somos a consequência do que nós trazemos de encarnações passadas. Uma série de lutas e dificuldades que nós temos hoje estão amarradas, são reverberações, são consequências de situações que nós trazemos de existências passadas. Eu, como terapeuta, trato inúmeros casos assim. Eu tratei de uma jovem senhora que ela não conseguia engravidar. Saúde perfeita, a saúde do marido perfeito, e ela não engravidava. Depois de algumas pesquisas, usando a regressão, nós descobrimos que na encarnação passada, ela havia morrido no parto, ela e a criança. Então olha que coisa interessante, conscientemente, ela queria engravidar, ela queria ser mãe. No inconsciente tinha uma mensagem assim: se você engravidar, vai morrer de novo. E isso gerava uma barreira, e ela não conseguia engravidar. Então, há uma série de situações que nós trazemos de encarnação passada. Este caso que eu estou contando, para exemplificar, ele foi muito curioso, porque foi um dos casos mais longos que eu tratei na clínica, quase 4 anos. Chegou num ponto que eu já não tinha mais o que fazer. Eu digo, meu Deus, essa mulher não vai engravidar. Porque nós já havíamos tratado essa questão do que ela trazia da encarnação passada, não resolvia. Chegou num ponto que eu até queria que ela não fosse mais. Quando a secretária dizia, ela está aí, eu digo, meu Deus, ela veio. E teve um dia que eu disse assim, minha irmã, será que não é melhor a senhora adotar uma criança? Ela disse, não, eu confio em você. Eu digo, meu Deus. Aí eu tive uma ideia. Eu disse, bom, aí a gente trouxe o caso lá para o centro, né? Eu disse, bom, se ela vai mesmo engravidar, o espírito que vai reencarnar tem que estar em algum lugar. Vocês concordam? O espírito existe. O que eu fiz? Peguei uma médium e evoquei o espírito. E ele veio. E ele disse, não sou eu que estou atrapalhando o processo. Eu digo, mas você não quer reencarnar, você não quer evoluir, você não quer voltar? Querer eu quero, mas não com esse pai eu não volto. E aí a gente descobriu que o pai, o que seria o pai, era um inimigo de encarnação passada. A gente fez uma série de atendimentos, aceitou, e hoje ela é uma menina de 6 anos de idade. Está muito bem, obrigado. Aí você tem, o que mais que nós somos? O resultado da nossa infância. Tudo que nós vivemos na infância, e isso não sou eu que estou dizendo, é Freud. Tudo que nós vivemos na infância, que não é bem resolvido, nós levamos para a idade adulta. E não precisa ser traumas graves, coisas simples. Se você foi uma criança, por exemplo, que ouviu do seu pai, da sua mãe, menino, você é burro, menino, você faz tudo errado, menino, você não vai ser ninguém na vida, você vai se tornar um adulto inseguro. Coisa simples. Outro dia, uma jovem senhora reclamava comigo que no sexo o seu marido não tomava mais iniciativa. Ele estava meio desligadão do sexo, até por alguns problemas de saúde. Eu disse, mas é muito fácil a senhora resolver. A senhora toma a iniciativa. Ela disse, como assim? Eu digo, eu não sei, compra uma fantasia da mulher gato, algo da natureza. Eu até pensei em recomendar polidense, mas naquela idade vai cair, depois de uma certa idade. Aí ela me olhou, chorando, e disse assim, já vi que eu nunca mais vou ter relação sexual com meu marido. Por que não? Ela disse, porque eu aprendi com a minha mãe que a mulher não toma iniciativa, só o homem. Isso chama-se crença. Crença são as coisas que você ouve quando você é criança e você toma como verdade absoluta e depois não consegue abrir mão delas. Então, olha como a infância nos influencia. Quantos e quantos casos que nós tratamos de mulheres, também homens, mas de mulheres que têm uma dificuldade enorme na questão da sexualidade por conta de experiências vividas na sua infância. Eu tratei de uma moça de 28 anos que nunca tinha tido uma relação sexual. Nunca tinha tido um namorado, porque os pais cometeram
o absurdo de deixá-la dormir no quarto deles até os 13 anos de idade. E aí ela não só visualizou os pais tendo relação, como ouvia a situação. E ela pegou nojo do sexo. Porque toda vez que você falava de sexo, ela associava o pai e a mãe. Então nós somos o resultado da nossa infância. Nós também somos o resultado do meio, da influência do meio. Quando os espíritos vão reencarnar, você sabe qual é o maior medo que eles têm? Da infância. Porque na infância, muita coisa ruim pode acontecer. Você pode ter um tio pedófilo. Você pode ter um pai violento. Você pode ter uma mãe que vai te abandonar. E isso é um problema. Ah, Aguinaldo, mas não tem proteção? Proteção tem, mas até um certo ponto. Se você não é um espírito de luz, você não vai ter uma proteção espiritual. Você vai ter uma proteção normal. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações e muita coisa ruim pode acontecer. E por último, nós somos o resultado do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Tem uma série de acontecimentos da nossa vida que não tem absolutamente nada a ver com a reencarnação passada. Tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas decisões de hoje. Aguinaldo, como é que eu vou saber o que é karma e o que é escolha? Muito simples. Você sofreu um acidente de carro e ficou paralítico. Ah, então, isso, boa pergunta. Isso é karma ou é livre-arbítrio? Depende. A que velocidade você estava? 180. Então deixa eu avisar uma coisa para vocês. Os benfeitores protegem até 110. De 110 para frente é para sua conta. Aí o cara está 180 ultrapassando pelo acostamento. Vocês acham que isso é karma? Não. Isso é um processo de livre-arbítrio. Inclusive, mesmo sem cometer suicídio, nós poderemos desencarnar antes do tempo, por conta do nosso livre-arbítrio. A que jeito, Aguinaldo? A outra hora conta que isso aqui não é o tema da palestra. Vamos voltar aqui para o nosso tema. Vamos para as perguntas. Deixa eu fazer propaganda. Tudo que eu estou falando, vocês podem encontrar em 3 livros. Novos Hábitos, que é lançamento, isso aqui é novo. O romance, Vida, Seu Maior Patrimônio. E um livro muito indicado para mulheres casadas. Respire e Conte Até 10. Uma vez uma mulher disse assim para mim, mas Aguinaldo, até 10 é muito pouco. Eu digo, não filha, 10 é o mínimo. Você avalia o marido e vê até onde você conta. Tem gente que é infinito. Vamos lá, próxima pergunta. Hoje, qual seria o seu maior defeito? Qual seria a sua maior dificuldade? Isso é muito importante, porque todos nós temos muitos erros. Todos nós temos muitos equívocos, somos humanos. Agora, qual é o pior? Onde é que você corre o risco de cair nessa encarnação? A gente sabe. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é o seu ponto fraco? É a bebida? É o cigarro? É o sexo? Qual é o seu ponto fraco? Vão pensando aí, vão respondendo. Próxima pergunta. Qual é o seu maior medo? Olha que legal. Do que é que você tem medo? Por exemplo, tem gente que tem medo de barata. Quem tem medo de barata aqui? Erga a mão. Quem tem medo de barata? Bastante gente. O que é pior do que se achar uma barata no quarto? Vamos ver se a senhora sabe. O que é pior do que a senhora ver uma barata no quarto? Pensar nela? Não, isso não é pior, não. 2? Não, isso não é o pior. Pior do que você ver uma barata é você perdê-la de vista. Você não vai dormir naquele quarto, de jeito nenhum. Então, assim, tem gente que tem medo de morrer. Quem aqui tem medo de morrer? Erga a mão. Não precisa ficar com vergonha, pode erguer a mão. Mas eu sou espírita e eu não deveria ter medo. Sim, mas às vezes a gente tem. E com justa razão. Está lá no livro dos Espíritos. Perguntas 163, 164 e 165. Quando Kardec pergunta assim, quando a gente morre, a alma toma consciência de si imediatamente? Os Espíritos respondem, imediatamente não é bem o termo. Às vezes há um período de perturbação. E quanto tempo pode durar essa perturbação? Desde algumas horas até alguns anos. Aí a gente começa a ter medo, né? Porque tem gente que não tem medo de morrer, tem medo para onde que vai depois que morrer, não é? Tem gente que não tem medo de morrer, mas tem medo do jeito que vai ser. Se vai doer, se não vai doer, que jeito que vai ser. Não é assim? Né? Então, qual é o seu medo? Qual é o seu grande medo? Próxima pergunta.
Se o seu casamento fosse um contrato que vencesse hoje, você renovava? Cuidado para não pensar em voz alta e se comprometer. A gente não quer contribuir com o divórcio, nada disso. Próxima pergunta. Você é uma pessoa que resolve ou reclama dos problemas? Você resolve ou fica reclamando? Ai, meu Deus, que azar que eu tenho na vida. Ó, como que a gente resolve. Para resolver o problema, você tem que ter ideia. Resiliência. Conta que um cachorro de Votuporanga, esse não era de Pirangi. O cachorro estava passeando na floresta, lá andando, passeando. De repente ele viu um leão vindo em sua direção. Ele disse, meu Deus, esse leão vai me devorar. Eu não vou nem tentar correr, porque ele corre mais do que eu. O que é que eu vou fazer? E o cachorro inteligente, aí mora em Votuporanga, não podia ser diferente, né? Lógico. Quando o leão estava perto, o cachorro, ó que habilidade. Ele começou a palitar os dentes e disse assim em voz alta, que delícia que estava esse leão que eu acabei de comer. O leão ouviu aquilo e disse, meu Deus, esse cachorro come leão. E foi desviando, Mas tinha um macaco em cima da árvore de Pirangi, fofoqueiro, viu a cena, correu atrás do leão, falou, não, volta lá. Não, aquele cachorro come leão. É mentira, é mentira, ele mentiu para você, te enganou. Vamos lá, volta lá, eu vou com você. E começou a voltar. Quando o cachorro viu que o leão voltava com o macaco, ele disse, macaco miserável, fofoqueiro, preciso ter outra ideia. E quando eles estavam chegando perto, o cachorro disse assim em voz alta, olhando para o alto, mas esse macaco é mentiroso, diz que em 10 minutos voltava com outro leão, até agora nada. E ele escapou, entendeu? Vamos lá, próxima pergunta. Essa é complicada, tem a ver com autoestima, com autoamor. Quando você se olha no espelho sem roupa, você gosta do que vê? Pois é. O problema não é o corpo que você tem, mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho, mas a relação que você tem com o seu corpo. Eu posso me amar do jeito que eu sou. O auto-amor, a autoestima, trabalha isto. Nos amarmos do jeito que a gente é. Ah, mas eu tenho o direito de querer melhorar? Claro. Se você se ama, quer melhorar e tem dinheiro para fazer plástica, que Jesus te abençoe. Só que nem sempre dá certo. Tá aí a Gretchen para provar o contrário, né? Mas é uma opção, né? Você pode tentar. Próxima pergunta. Ah, meu Deus. Você tem lembranças boas ou ruins da sua infância? Falamos da infância agora há pouco, né? As duas, né? A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa olhar para as nossas feridas. Vou voltar a um item. Eu tinha uma cliente e ela não se dava bem com o seu corpo. Ela era gordinha, mas era uma mulher bonita, atraente. Mas, para vocês terem uma ideia, não tinha espelho no quarto dela. Só que ela não admitia. O grande problema da gente não se curar das nossas doenças emocionais é porque a gente não admite que tem. E ela não admitia. Aí eu fiz uma pegadinha com ela. Eu disse assim, escuta, me diga uma coisa. Se você ganhar uma viagem, tudo pago, avião pago, restaurante pago, hotel pago, para uma praia do Nordeste, você iria? Eu disse, iria, é claro que eu iria. E se você ganhasse uma viagem, tudo pago, hotel pago, restaurante pago, avião pago, para uma praia de nudismo, você ia? Ah, não, de nudismo eu não ia. E você não iria por quê? Eu vou ficar sem roupa perto dos outros? Aí eu perguntei assim, e se você fosse 30 quilos mais magra, você ia? E ela demorou 7 segundos para responder. E naquele momento ela se deu conta que o problema não era ficar sem roupa. O problema é que ela não amava ela mesma como ela era. Então a gente tem que fazer esse exercício. Próxima pergunta. Na próxima encarnação, se você pudesse escolher, você escolheria a mesma família? Ia tirar a sogra e o cunhado ou com a sogra e com o cunhado também? Também? Bom. Essa aqui é mais pesada, hein? Respirem. Respire. Isso aqui é para refletir na prática sobre as emoções. Vamos lá.
Essa é complicada. Sexo. Bom, regular, ruim ou inexistente? É melhor a gente continuar. Não vou nem parar muito nesse item. Oh, meu Deus. O que você sente quando você sente raiva? Ah, aí que tá. Às vezes não é raiva. Porque existem algumas emoções que são secundárias. Eu posso sentir inveja de alguém e a partir da inveja eu sentir raiva. O problema não é a raiva, o problema é a inveja. A gente tem sempre analisar qual foi o ponto de partida. Às vezes uma pessoa que me incomoda muito, no fundo eu tenho admiração. Eu queria ser como ela é. Como eu não consigo, eu fico com raiva. Entendeu? Isso é para a gente arrumar as nossas emoções. Hoje em dia, nós temos muitas doenças que são psicossomáticas. Se você é uma pessoa ansiosa, anote aí, você vai ter dor de cabeça, insônia e lapso de memória. Você vai esquecer das coisas, não é Alzheimer, é ansiedade. Se você engole muito sapo, se você não sabe dizer não, você vai ter gastrite. Se você é daquela pessoa que quer salvar a família, não tem gente que é assim? Que quer salvar todo mundo, vai desenvolver problema na cervical, porque você coloca sobre os seus ombros pesos que você não consegue carregar. Já está acabando aqui as perguntas, porque também está acabando o meu tempo. Eu tinha uma história para contar ainda, mas não vai dar tempo. Não, não dá não. Ô Senhor, você perdoaria uma traição conjugal? Nossa, mas a senhora também é dura, hein? Parece que eu perdoo, mas eu mato ele. Outro dia, assim, a gente que é terapeuta, né, a gente encontra de tudo. Outro dia o cara disse assim para mim, não, Aguinaldo, para mim não tem expectativa nenhuma de vida, porque eu peguei uma traição da minha mulher, eu vou me matar. Eu digo, meu irmão, não seria melhor você matar ela? Mas aí depois eu estava brincando, eu disse, estava brincando. Ó, para a gente encerrar, para a gente fechar, dá tempo eu contar em 5 minutos. Vamos encerrar de uma maneira gostosa. A gente já riu bastante. Vamos falar sobre o que é mais importante na vida. Mais importante na vida, Jesus já trouxe. Nós devemos amar o próximo incondicionalmente. Tá, e como é que a gente ama o próximo incondicionalmente? O que é amar incondicionalmente? Vou ensinar vocês agora. Mas para eu ensinar vocês precisam me ajudar. Eu vou contar uma história rápida, em 5 minutos eu conto. 3 minutos a mais, vai. Rapidinho. E vocês vão me ajudar sendo o personagem principal da história. Pode ser? O personagem principal da história é um príncipe. Então vocês são um príncipe. Tá legal? Vamos lá, preste atenção na história. Um príncipe, sem fazer nada de errado, foi capturado por um rei muito maldoso. E este rei o condenou à morte. No dia da execução, o príncipe implorou para não ser morto. O rei, como tinham pessoas olhando, o rei, para querer fazer parecer que era bonzinho, disse ao príncipe, eu vou lhe dar uma chance. O senhor vai me libertar? Não, não foi isso que eu disse. Ele disse que eu vou lhe dar uma chance. Vamos fazer um acordo. Eu lhe faço uma pergunta. Eu lhe faço uma charada. Se o senhor acertar a resposta, o senhor está livre. Se o senhor errar, o senhor vai ser condenado. O senhor aceita? Se você estivesse no lugar do príncipe, aceitava ou não? Sim ou não? Sim, ele não tinha nada a perder, ele já ia morrer, não é verdade? Isso sim, foi o que ele pensou, eu aceito. E o rei fez a pergunta, preste atenção na pergunta. O que mais deseja uma mulher? Ele pensou, falou, eu não sei, então você vai morrer. Não, o senhor há de convir, é uma pergunta muito difícil. Me dê 2 dias. Eu prometo que em 2 dias eu volto com a resposta. O rei disse, tá bem, eu lhe dou 2 dias. E o príncipe então saiu, apavorado, foi na cidade, perguntou aos amigos, o que mais deseja uma mulher? Não sabia. Perguntou até para as mulheres, o que mais deseja uma mulher? Nem as mulheres sabiam. E quando ele estava para desistir, um amigo disse assim, olha, eu não sei a resposta, mas eu sei de alguém que sabe. Mas se eu fosse você, não procurava essa pessoa. Quem é? Trata-se de uma bruxa.
perigosíssima que mora na floresta. Dizem que ela é muito má, não vá procurá-la. Se você estivesse no lugar do príncipe, procurava ou não? Sim ou não? Ah, sim. Sim, ué, porque ele ficou com medo, mas ele não queria morrer. Foi até a bruxa, bateu na porta. A bruxa abriu. Era uma bruxa para ninguém botar defeito. Vocês lembram da bruxa do desenho do Popeye? Pois é. Aquele queixo pontiagudo, com 2 fiapos de cabelo na ponta, aquele nariz à lá Luciano Huck. Ela deu... Essa escapou, não era para dizer isso. Escapou. Foi o obsessor que interferiu agora. Vamos aumentar a vibração aí. Ela deu um sorriso banguelo de 2 dedos na boca e disse, pois não? E ele começou a conversar com certo medo, foi conversando, até que ele chegou no ponto. Só, dona Bruxa, o negócio é o seguinte, o rei me fez uma pergunta, e se eu voltar com a resposta errada, ele vai me matar. E me disseram que a senhora sabe a resposta. E ela disse assim, e qual é a pergunta? O que mais deseja uma mulher? E ela disse, só isso? Só isso, porque a senhora sabe? Sei. A senhora sabe? Sim, eu sei. Então me diga, pelo amor de Deus. Eu digo, com uma condição. Ah, sim, porque na vida tudo tem um preço, né? E qual é a condição? Ela disse, muito simples, que você se case comigo. Agora, se você estivesse no lugar do príncipe, e agora apertou, né? Então, porque ele olhou para a cara e imaginou o resto, porque essa cara era daquele jeito, imagina o que via. Se você estivesse no lugar do príncipe, topava ou não? Vai, diga aí para mim, sim? Foi o que ele pensou. Ele queria viver. Disse, está bem, se esse é o preço, eu me caso com a senhora. Qual é a resposta? Preste atenção na resposta. O que mais deseja uma mulher? Ser dona da sua própria vida. Só isso? Só isso. Ele voltou até o rei e disse, eu sei o que deseja uma mulher. O que mais deseja uma mulher é ser dona da sua própria vida. O rei disse, está certo, o senhor acertou. O senhor está livre. E ele ficou livre para casar com a bruxa. Casaram-se e foram para a noite de núpcias. Ele sentou na cama, ela foi ao toalete para se preparar. Quando ela saiu do toalete, não era mais uma bruxa, era uma linda princesa. Ele olhou e disse, uau, mas você não era bruxa? Era não, eu sou bruxa. Acontece que metade do tempo eu sou bruxa, a outra metade eu sou princesa. Como hoje é a nossa noite de núpcias, eu vim perguntar a você, o que é que você quer que eu seja agora, bruxa ou princesa? Se você estivesse no lugar do príncipe, essa não precisa nem perguntar, né, gente? Precisa perguntar? Precisa. Porque ele olhou para ela e ele se lembrou, antes de dar a resposta, daquelas mulheres que parecem princesas. São lindas, um rosto perfeito, cabelo sedoso, um corpo perfeito. Parecem princesas, mas em casa só falta bater no marido com a frigideira. São ciumentas, possessivas, agressivas. Ele se lembrou daquelas outras mulheres que não são assim tão formosas, tão lindas. Aquelas coisas meio xoxa, né? Segundo Chico Xavier, não existe ninguém feio. Existem pessoas desprovidas de beleza, que é a mesma coisa. Essas mulheres que parecem bruxas, mas são mães extraordinárias, esposas, companheiras, mulheres dedicadas. Parecem bruxas, mas são princesas. E as outras parecem princesas, mas são bruxas. Lembrando-se disso, ele olhou para ela e disse assim, você quer saber de uma coisa? Você que sabe, para mim tanto faz, você pode escolher o que você quiser. E ela escolheu ser princesa. Tiveram uma noite de núpcias maravilhosa. No outro dia cedo, quando ele acordou, olhou para o lado, ele viu Não, ele viu a princesa de novo. Ele disse, mas você não disse? Eu disse que metade do tempo era bruxa, a outra metade eu era princesa. Mas como ontem à noite você me deu o direito de ser dona da minha própria vida, eu escolhi ser princesa o tempo todo. E ele não morreu e ainda casou-se com uma linda mulher. Este é o amor incondicional. É quando você ama a pessoa do jeito que ela é. Que a gente possa fazer isso. Muito obrigado, muita paz.